Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. E dessa vez vou falar sobre apresentações no geral e eu vou passar cinco dicas não convencionais para a sua apresentação. Se você aplicar a partir de amanhã, quando você terminar esse vídeo aqui, você vai ver que essas dicas vão melhorar bastante as suas apresentações. São dicas não convencionais porque raramente você vê isso sendo divulgado, mas são dicas muito importantes que eu já vi em diversas aplicações e eu vou comentar elas com vocês. Então, vamos para as 5 dicas. A dica número um e a dica que talvez seja a mais importante. A dica número um é: toda apresentação é um recorte. Então, quando você vai se apresentar, o ponto mais importante é: eu seleciono todo o conhecimento que eu tenho e eu recorto isso aplicando para aquele público específico. O que vai definir esse meu recorte? Primeiro, o tempo que eu tenho e o público. E o que eles querem resolver. São esses três aspectos. Então, primeiro, quanto tempo eu tenho? Porque se for, claramente, né, se for diferença de 1 hora para 3, 4 horas, eu vou recortar de forma diferente. 3. Como é que é o meu público? Se for um público mais sênior, um público empresarial, eu vou falar de um jeito. Se for um público na mesma empresa de estagiário, eu vou falar de outro. Se for um público que não tem contato com o mercado corporativo, mas quer aprender aquilo, então o recorte ele envolve o conhecimento do público. E terceiro ponto, o que aquele público quer resolver? Por quê? Pode ser o mesmo público, pode ser o mesmo tempo, mas se eles quiserem resolver coisas diferentes, o conteúdo que eu sei eu vou recortar de forma diferente. Então, o que eu, Fernando, faço? Eu tenho um inventário de conhecimentos, pode-se dizer, que eu tenho muitas coisas anotadas, os cursos que eu faço, conhecimentos que eu tenho no geral, eu coloco isso tudo em um documento só. E quando eu tenho links para consultar, enfim, e quando eu vou me apresentar, eu pego aqueles temas, sei lá, 15 páginas, dessas 15 páginas, eu seleciono uma ou outra, uma parte de uma parte de outra, e monto mais ou menos o que eu quero falar naquele treinamento. Então, essa é a primeira parte, é recortar o seu conhecimento. E aqui, outra dica muito importante. O recorte, ele envolve ter algo maior e tirar uma parte. Só que, se você não sabe, se você não tem conteúdo, ou seja, se você não tem conteúdo, fica muito raso. Então, se eu vou dar 1 hora de palestra, eu tenho que ter conhecimento de pelo menos umas 10 horas de conteúdo. O meu conhecimento, o que eu tenho de conhecimento, não pode ser tudo que eu vou falar. Porque naturalmente, se aquilo é tudo que eu sei, naturalmente eu não vou conseguir esse objetivo. Se você vai dar 1 hora de conteúdo e só sabe 1 hora de conteúdo, você nem deveria estar no palco. Você fala, não, você fala sobre isso, eu preciso me aprofundar. Agora, pode ser que essa marcação desse conteúdo seja um gatilho para você se aprofundar. E aí você vai estudar por horas, 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 fazer aquele conteúdo e assim, olha, acho que eu tenho material suficiente para dar essa 1 hora de conteúdo. Então, esse é o primeiro aspecto, né? É o primeiro. É o que vem antes de você montar a apresentação como um todo. É o seu conhecimento. O que você sabe. E aí, o que você sabe, você vai recortar para a sua apresentação. Então, o primeiro aspecto é: eu faço o recorte. Com base em quê? Tempo, público e objetivo daquele público. Sabendo dessas três coisas, você consegue fazer um bom recorte. E sua apresentação já muda, porque você vai levar um conteúdo específico para aquele público que ele vai conseguir aplicar de fato. Segundo aspecto, que é determinante também. O segundo aspecto é: eu preciso levar alguma novidade. Se minha apresentação for tudo que as pessoas já sabem, e às vezes a apresentação fica muito cansativa, né? E às vezes eu já montei conteúdos e eu fico pensando, nossa, mas acho que o pessoal já sabe de tudo isso. Mas acho mas o que tem de novo, assim, de realmente que a pessoa sai e fala, nossa, eu não sabia disso,
e agora eu sei. É algo que a pessoa não teria se não fosse em contato com você. Então, a novidade, ela é um aspecto determinante na apresentação. Por quê? A novidade é o que faz o público sair falando: ah, foi bom, foi ruim. Por quê? Ele aprendeu alguma coisa, de fato. Ele saiu de lá com um conhecimento que ele não teria. E isso já é bom. Porque você fez primeiro, né? Você fez aquele recorte, como a gente comentou, e você levou algo de novo para ele. Algo que ele não aprenderia. Quantas e quantas palestras ou lives ou coisas que a gente participa e sai sem nenhum conhecimento novo. Isso acontece muito. Mas quando você faz a apresentação, o seu conteúdo, leve sempre algo novo, algo que as pessoas não veriam ou não aprenderiam tão fácil. Mas você vai pegar e vai levar algo de novo. Uma apresentação precisa ter novidade. Se não tem nada de novo na apresentação, olha, procure outros conteúdos, se recicle, faça outras coisas, pegue livro, enfim. Porque senão fica muito complicado. O público, ele vai ficar, ah, tá, já sei disso, já sei disso. E aí aquele sono, aquela canseira, por quê? Nada de novo. E muitas vezes a gente vê apresentações que não tem nada de novo. Um terceiro aspecto, outra dica que é muito legal, que pouca gente faz, ou eventualmente faz, é o arco narrativo. E quando você começa a perceber isso, você vê que vários filmes têm esse arco narrativo. Vários filmes. E o que é esse tal de arco narrativo? O arco narrativo é: eu começo de um ponto, eu conto toda a história e eu termino no mesmo ponto. Na formatura da escola, teve um rapaz que foi fazer o discurso de formatura, né? Do meu terceiro ano. E o discurso dele foi muito interessante. Mesmo ele possivelmente nem sabendo que isso existia. E eu também nem sabia, mas foi marcante pra mim. E depois eu fui ver que ele tinha aplicado isso, por isso que foi marcante. Que foi: ele começou assim, olha, quando eu entrei aqui no primeiro ano, minha vontade era só fazer amigos. Mas depois eu descobri, então, ele começa, minha vontade era só fazer amigos. Ele contou toda a história do ensino médio, que ele aprendeu muita coisa, conheceu muita gente, etc e tal. Ele contou toda aquela história e no final ele termina. Então no final eu cumpri o meu objetivo: fazer amigos. E aí todo mundo fica, uau, nossa! E assim, ou seja, ele começou do mesmo ponto, que ele queria fazer amigos, e ele conta a história inteira, que ele descobriu um monte de coisa, mas que ele no final conseguiu o objetivo dele, que foi fazer amigos. Olha como é que isso se aplica também em filmes, né? Muitas vezes. Eu tava vendo esses dias o filme do Deadpool, o 2, e aí ele. O filme começa ele explodindo em cima de alguns barris. E ele explode, e aí depois o filme para. Mas pra você saber como é que eu cheguei aqui, eu preciso voltar 6 meses atrás. E aí ele vai contando. O arco narrativo não termina no fim do filme, né? Nesse caso. Mas o arco narrativo ele acontece no meio do filme, né? E aí depois ele vai 6 meses pra trás, ele volta, e ele volta exatamente naquela explosão. E você fala, nossa. Outro filme que eu sei que isso acontece é o filme mais antigo, uma animação que chama Megamente. Ele começa caindo de um prédio, caindo de um prédio, caindo de um prédio, e aí ele para. E pra você saber como isso acontece, você precisa voltar algum tempo pra te contar essa história. E aí passa a história inteira e no final mesmo do filme ele aparece caindo. O 007 também tem muito isso, né? O 007 ele começa o filme sempre atirando pra todo lado, pra você saber, a gente tem que voltar um pouco atrás. E aí depois ele volta um pouco atrás. E como é que você faz isso na sua apresentação, o arco narrativo? Você começa de um determinado ponto. Por exemplo, pessoal, o objetivo de hoje é vocês aprenderem a saírem daqui sabendo fazer boas apresentações. O objetivo de hoje é você sair daqui sendo capaz de fazer um desenho, por exemplo.
E aí, depois que você compartilha esse objetivo, no final você fala: pessoal, agora finalizamos aqui. Eu espero que vocês tenham terminado com o objetivo. Querem fazer. Ou então, pessoal, vocês são capazes de fazer boas apresentações. E o público concorda. Fala: nossa, realmente. Por quê? Você mostra pra ele que ele não sabia de alguma coisa. Ele passou uma hora com você e depois você mostra que você sabia. Outra coisa que eu gosto de fazer é. Minha apresentação tem um hook, e eu já expliquei aqui no canal o que é hook, mas é basicamente você fazer uma abertura da sua apresentação e você retoma essa mesma abertura. Um hook, por exemplo, pode ser um vídeo. Eu passo um vídeo sobre aquele tema e depois eu volto para aquele vídeo no final, fazendo uma análise diferente, mostrando então. O arco narrativo na apresentação é: eu começo de um ponto, em discurso também, isso é bem legal. Eu começo de um ponto e eu termino no mesmo ponto. Isso é super interessante, pouca gente faz isso, mas os filmes já usam isso há muito tempo, mas é uma dica sem dúvida que vai te ajudar bastante. Outra dica, que ela é essencial, é: às vezes a gente quer ser a estrela da apresentação. Porém, essa dica aqui é essencial. A estrela da apresentação não é você, é a sua ideia. E o que isso muda? Quando eu penso que eu sou a estrela, eu preciso mostrar para as pessoas que eu sei alguma coisa. Ou eu preciso fazer tudo para que as pessoas batam a palma para mim. E eu esqueço um pouco de... Porque o foco da apresentação é como que eu passo melhor possível essa mensagem. Como é que essa mensagem vai ter a melhor performance possível? A maior retenção possível. Essa deve ser a nossa cabeça. Mas quando a nossa cabeça está focada em como é que as pessoas vão me valorizar, como é que as pessoas vão achar que eu sou bom e tal, o que eu faço? Eu falo muita coisa, eu desvio do tema, eu começo a contar muita história minha. Então, a ideia é que a estrela seja a sua apresentação, a sua ideia, a sua mensagem. A estrela não é você. Lamento te dizer isso, mas a estrela da apresentação não é você. Quantas vezes a gente já viu também live, vídeo, apresentação, que a pessoa só quer se promover? Conta história sem propósito, fala que fez isso, mas ninguém quer saber e não tem aplicabilidade nenhuma com o tema. Então, óbvio, se minhas histórias pessoais corroboram com o tema, isso é maravilhoso, porque você conseguiu aplicar uma história que é muito memorável dentro de um contexto, dentro de um conteúdo. Isso é maravilhoso. Agora, quando eu conto história sem propósito, isso não é storytelling. Eu saio contando um monte de história na minha apresentação. Não. O storytelling é eu penso em como que eu organizo minha mensagem. E eu conto histórias com propósito, né? Então, quando eu saio da ideia de que eu não sou a estrela, minha ideia é a estrela, sua apresentação muda bastante, porque a busca não será pela sua autopromoção, mas a busca será pela melhor performance possível daquele tema, daquela ideia. E por fim, uma dica não convencional, mas que eu acho ela muito importante, é: eu preciso dar um respiro para as pessoas, que notadamente conhecido como pausa. Quem faz pausas como poucos é o Obama. Se você vê o discurso do Obama, ele faz pausas como poucos. Ele sabe utilizar esse recurso da pausa. E eu gosto bastante também disso. O recurso da pausa, às vezes a gente está tão acelerado que não dá tempo do público captar a mensagem. Eu saio atropelando. Então, eu participava de treinamento quase todo dia, assim, muitas vezes, muitos treinamentos. E muitos instrutores, e até no online também, na época da pandemia, muitos instrutores não davam tempo das pessoas responderem. Ele perguntava e passava pouco tempo, assim, e ele já ficava: pessoal, aí ninguém fala nada não? Cadê? Cadê a interação de vocês? Então, quando eu mudo a minha cabeça para que, pensando que as pausas elas são necessárias, às vezes o público está processando aquilo que você perguntou, está processando a sua mensagem e eu já vou atropelando para outra.
Então, não fique constrangido de pausar. Uma coisa que eu faço muito nas apresentações são os takeaways. Que é, pessoal, me falei, dessas do tema de hoje, você nunca vai esquecer que... E eu espero. Eu dou um tempo do público responder. Porque se eu falo, ei, pessoal, ninguém lembrou de nada, o público vai ficando estressado, né? Não no sentido mais bruto da palavra, mas no sentido assim, vai causando aquele estresse, aquela agitação no público. E eu começando a brigar com o público também. Então, a ideia da pausa é, eu deixo o meu público processar aquela mensagem. Eu utilizo muita pausa aqui também nos meus vídeos, se você ver, sempre tem pausas, né? Porque quando eu tô passando uma ideia, eu preciso dar tempo das pessoas assimilarem aquela ideia. Eu preciso dar tempo das pessoas consolidarem aquele conhecimento. Tem um ponto ótimo disso, né? Óbvio que se eu pauso demais, vai ficando maçante. Mas tem o ponto de, no momento de interação, quando eu finalizo uma ideia muito importante, eu dou aquela pausa. E se você tiver curiosidade de ver algum discurso do Obama, você vai ver que ele faz as pausas estratégicas, ele espera o momento certo, ele não é acelerado. Você consegue consolidar a ideia na cabeça. Então, são essas as 5 dicas não convencionais que eu não vejo em qualquer lugar. Então, a primeira delas é: toda apresentação é um recorte, ou seja, saiba muito mais do que você vai falar. E um recorte, ele é baseado em tempo, público e objetivo do público. Segundo, novidade. Eu preciso sempre levar um aspecto novo para minha audiência. Eles têm que sair de lá sabendo algo que eles não sabiam antes. Terceiro, o arco narrativo. Eu começo de um ponto e eu dou a volta e eu termino no mesmo ponto, mostrando para o público que ele não sabia de algo e agora ele sabe. Quarto, você não é a estrela. A estrela é a sua ideia. Se você pensar que você é a estrela, você não vai conseguir a máxima performance na sua mensagem. E último são as pausas. Quinto e última dica: saiba usar bem as pausas. No fim de uma ideia, momento de interação, não se preocupe em ficar todo em silêncio. Às vezes a gente se incomoda com o silêncio, mas não se preocupe em ficar muito em silêncio. Veja o Obama como é que ele faz, você vai ver que são discursos memoráveis. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Vou ficar muito feliz de ver a sua curtida e o seu comentário aqui. Até a próxima, tchau, tchau.